Olá, aqui é o Beto do canal Beto Ancap. Hoje vamos falar sobre mais um sinal inequívoco do colapso econômico chinês que está se aproximando rapidamente. O Partido Comunista Chinês acaba de tomar uma medida que escancara o desespero. Está forçando os bancos a concederem empréstimos e cartões de crédito para uma população que já está economicamente amedrontada. Em outras palavras, o governo chinês quer que as pessoas gastem um dinheiro que não têm, se endividem, para tentar salvar uma economia que está à beira do abismo. E você deve estar se perguntando, mas como assim? A China não está crescendo 5% ao ano? Exatamente. É esse o ponto. Como um país que supostamente cresce a essa taxa impressionante, precisa forçar sua população a se endividar para comprar produtos? Isso não faz sentido algum em uma economia genuinamente saudável. A verdade é que estamos testemunhando o início do fim do modelo econômico chinês. Assim como a União Soviética, que levou décadas para finalmente desmoronar, a China está seguindo o mesmo caminho inevitável. E quando acontecer, muitos ficarão surpresos. Mas não deveria ser uma surpresa para ninguém que entende os fundamentos da economia. Vamos analisar o que está realmente acontecendo por trás dessa medida desesperada do governo chinês. Primeiro, precisamos entender que a China já esgotou todos os outros motores econômicos que usou nas últimas décadas para manter seu crescimento artificial. O primeiro grande motor foi a construção civil. Nos anos 90 e início dos 2000, a China realmente precisava de infraestrutura, então o crescimento nesse setor era justificável e gerava desenvolvimento real. Mas o que aconteceu depois? Quando chegaram a um nível razoável de infraestrutura, em vez de parar, decidiram continuar construindo sem parar. Resultado: cidades fantasmas, prédios vazios e uma bolha imobiliária colossal. Hoje, as incorporadoras chinesas estão afundadas em dívidas que chegam a centenas de bilhões de dólares. Evergrande, Country Garden e muitas outras grandes empresas do setor estão falidas ou à beira da falência. E quando essas empresas quebram, contaminam todo o sistema financeiro que emprestou dinheiro para elas. O índice de vacância imobiliária na China é absurdo. Tão absurdo que agora estamos vendo algo inédito. Prédios novos sendo demolidos porque não há ninguém para ocupá-los. Isso não é crescimento, é desperdício completo de recursos. Com o motor da construção civil quebrado, o governo chinês tentou apostar tudo nas exportações. Inundaram o mundo com produtos chineses a preços artificialmente baixos, subsidiados pelo Estado. Vimos isso acontecer recentemente com os carros elétricos chineses, que chegaram à Europa com preços que nenhum fabricante local conseguiria praticar. Mas o que aconteceu? Os portos europeus estão abarrotados de carros chineses que ninguém quer comprar. Produziram em excesso, sem demanda real, apenas para inflar os números do PIB artificialmente. Esse motor também está falhando. E agora, em completo desespero, o governo chinês está apostando no consumo interno como o último motor possível para manter a economia funcionando. Mas há um problema fundamental. A China está enfrentando deflação. Os preços estão caindo porque as pessoas não estão comprando. E por que não estão comprando? Porque estão assustadas com o futuro econômico do país. O Partido Comunista está determinando que os bancos incentivem empréstimos ao consumo e uso de cartões de crédito. Não é difícil imaginar o tipo de incentivo que um regime autoritário oferece, não é mesmo? Mas até os bancos estão receosos porque sabem que muitos desses empréstimos provavelmente não serão pagos. O regulador financeiro chinês também está buscando maneiras de ajudar os clientes que têm dificuldades para pagar empréstimos. Traduzindo, eles sabem que muita gente já está endividada e não consegue honrar seus compromissos, mas mesmo assim querem empurrar mais crédito para essas pessoas. Isso é um ciclo vicioso que vai terminar em catástrofe. Quando você força pessoas que já estão economicamente inseguras a se endividar ainda mais, você não está criando crescimento real, está apenas criando uma bolha de consumo que vai estourar mais cedo ou mais tarde. E note que estamos falando de um país que supostamente cresceu 5% no ano passado. Se a economia chinesa estivesse realmente saudável, o consumo interno cresceria naturalmente, sem precisar de todas essas medidas desesperadas do governo. A verdade é que esses números de crescimento são altamente questionáveis. O próprio governo chinês admite que o consumo foi responsável por
quase metade do crescimento econômico em 2024. Mas se o consumo está em queda, como mostram os dados de deflação, como isso seria possível? A matemática simplesmente não fecha. Vamos ser honestos. Estamos diante de um clássico caso de maquiagem de números. O governo chinês precisa mostrar crescimento para manter a legitimidade do regime, mesmo que a realidade econômica seja bem diferente. É a mesma tática que a União Soviética usou por décadas antes de desmoronar. Ludwig von Mises, um dos maiores economistas do século XX, previu o colapso da União Soviética já na década de 1920, explicando que o problema do cálculo econômico tornaria o sistema inviável a longo prazo. Demorou 70 anos, mas ele estava certo. A China está seguindo o mesmo caminho, apenas com algumas adaptações que permitiram adiar o inevitável por mais tempo. Os chineses aprenderam com o colapso soviético e adotaram alguns elementos de mercado, mas mantiveram o controle estatal sobre setores estratégicos e o planejamento central. É um sistema híbrido que conseguiu sustentar o crescimento por algumas décadas, mas que agora está mostrando todas as suas contradições e fragilidades. Quando o colapso vier, e ele virá, muitos ficarão surpresos. Dirão que aconteceu do nada, assim como disseram quando a União Soviética caiu. Mas a verdade é que os sinais estão visíveis para quem quer ver. E essa medida desesperada de forçar os bancos a empurrar crédito para a população é apenas mais um sinal. O que estamos vendo é o fim de um ciclo. A China tentou todos os truques possíveis para manter seu crescimento artificial. Construção civil desenfreada, exportações subsidiadas e agora, consumo financiado por dívida. Quando esse último motor falhar, e ele falhará, não haverá mais para onde correr. O Partido Comunista Chinês está em pânico porque sabe que sua legitimidade depende do crescimento econômico. Quando o crescimento parar de vez, o regime enfrentará seu maior desafio desde a Revolução Cultural. E isso explica por que estão tomando medidas tão desesperadas e contraditórias. Mas não se engane, nenhuma dessas medidas pode resolver o problema fundamental. A China precisa de liberdade econômica real, não de mais intervenção estatal. Precisa de um sistema judicial independente que proteja direitos de propriedade, não de um sistema que serve apenas aos interesses do partido. Precisa de um ambiente onde empreendedores possam inovar e criar valor genuíno, não de um sistema onde o governo decide quem ganha e quem perde. Enquanto a China não fizer essas reformas fundamentais, estará apenas adiando o inevitável. E o inevitável, como a história já mostrou tantas vezes, é o colapso do sistema econômico planejado centralmente. A verdadeira prosperidade vem da liberdade econômica, da proteção aos direitos de propriedade e do Estado de Direito. Vem do livre mercado, onde indivíduos podem tomar decisões baseadas em preços reais, não em distorções criadas pelo governo. É isso que a China precisaria para realmente prosperar a longo prazo. Mas em vez disso, o que vemos é mais intervenção, mais controle, mais manipulação. E agora, o desespero final. Tentar forçar pessoas amedrontadas a se endividarem para comprar coisas que não precisam nem querem, apenas para manter os números artificiais do PIB. O resultado disso tudo é previsível. Quando a bolha finalmente estourar, a queda será muito mais dolorosa do que teria sido se o governo tivesse permitido ajustes naturais do mercado. Quanto mais tempo tentam adiar o inevitável, pior será o colapso quando finalmente acontecer. E quando isso acontecer, espero que sirva de lição para todos os que ainda defendem sistemas econômicos planejados centralmente. A lição é clara. Não importa quão inteligentes sejam os planejadores, não importa quão bem intencionados sejam, não podem substituir os sinais de preço e as decisões descentralizadas de milhões de indivíduos agindo livremente no mercado. A China está nos mostrando mais uma vez que o caminho para a prosperidade não passa pelo planejamento central, mas pela liberdade econômica. E quando finalmente colapsar, como a União Soviética antes dela, será mais uma prova disso. Este é Beto, do canal Beto ANCAP. O que você acha dessa análise? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo!